O Senhor Jesus deixou uma missão muito clara para a igreja. A igreja não precisa inventar a missão, porque a missão é de Cristo, a missão é de Deus. É de ir pelo mundo, pregar o Evangelho, fazer discípulos, batizar e ensinar. E essa é a missão da igreja aqui na Barra Funda, com o desejo de que Deus nos leve até os confins da terra. Para fazer isso, a igreja precisa sempre reaprender. Essa igreja, e eu vou explicar para os nossos visitantes, ela nasceu alguns anos atrás, enviada pela Igreja Presbiteriana da Lapa. A Lapa disse: vamos abrir uma igreja nesse bairro, vai se tornar um bairro grande, vai ter muita gente morando lá, e nós precisamos ter uma igreja lá. Então nós começamos essa igreja com 11 pessoas lá na nossa casa, alguns anos atrás. Ao longo dos anos, Deus foi agregando pessoas, trazendo pessoas, para que se congregassem aqui nesse lugar. Aí você pergunta assim: mas igreja pode ser em hotel? Claro que pode, ela pode ser em qualquer lugar. Porque igreja não é prédio, igreja não é edificação, não é edifício. Igreja é o corpo de Cristo formado por gente. Então há um certo sentido, uma ilustração da Bíblia que diz que nós somos o quê? Tijolos construindo essa igreja em cima de um fundamento que é Cristo. E volta e meia nós precisamos voltar e lembrar a igreja do seu propósito e da sua missão. Igrejas correm um risco muito sério. Elas correm um risco de, com o tempo, como a gente se assenta confortável em cadeiras, em prédios bons e etc., e tem programas legais, a gente corre um risco muito grande de começar a ficar ensimesmado, a começar a olhar para a gente mesmo só, e esquecer o quê? A missão. Esquecer que a gente foi chamado para sair no mundo, para pregar o Evangelho, para ensinar essa verdade. E então, nós pastores e líderes da igreja precisamos, em primeiro lugar, lembrar nós mesmos, porque o pastor corre esse mesmo risco. Ser pastor, gente, é um perigo. Ser pastor, primeiro, me dá uma posição com uma certa autoridade. Se vocês vão à igreja, se vocês têm o costume, é porque vocês consideram o pastor um líder espiritual. E a Bíblia diz que é assim mesmo. E eu vou falar para vocês uma coisa: é muito fácil abusar dessa autoridade. É muito fácil abusar da fé das pessoas. E é muito fácil um pastor começar a olhar para ele mesmo e ficar em si mesmado. Achar que ele é o cara. Tem 80 pessoas que vão me ouvir lá nos domingos. Deve ter alguma importância. Não interessa o tamanho, a pessoa começa a perceber aquilo e achar: olha, eu tenho importância, eu que estou aqui na frente, eu sou o foco, né? Fora vocês que estão aí na internet, os outros estão prestando atenção, né, no que eu estou falando. E o pastor pode ficar ensimesmado. Ele pode esquecer da sua missão, que na verdade é relembrar a igreja dessa missão. E nós estamos fazendo isso esses meses, numa série de mensagens para lembrar a nossa missão e lembrar do nosso DNA como igreja. O que é que está na essência da nossa identidade como igreja, para que nós não nos esqueçamos. E para fazer isso, nós estamos passando por uma série de mensagens no começo da igreja, do Novo Testamento, porque a igreja, eu já disse para vocês, começou lá no Jardim do Éden. Mas no Novo Testamento, ela tem uma continuidade a partir de alguns eventos que foram profetizados no Antigo Testamento, que se realizaram com a vinda do Senhor Jesus Cristo e que agora se mostram nessa expansão da igreja. Então nós já estudamos o capítulo 1 do livro de Atos, já começamos a estudar o capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, e hoje nós vamos continuar uma parte dessa leitura e meditação no livro de Atos dos Apóstolos, a partir de um famoso sermão pregado pelo apóstolo Pedro depois de um evento. A essência desse sermão
nós já vimos com o reverendo Jonatas no domingo passado. Então eu vou ler uma parte dele e depois vou ler o final dele, que é onde nós vamos concentrar a nossa meditação essa manhã. Então, só lembrando o que nós já lemos no domingo anterior, e depois vamos continuar a leitura a partir do verso 32 do capítulo 2 de Atos. Diz assim a palavra de Deus: Então se levantou Pedro com os 11 apóstolos, e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: Varões judeus, todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai às minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo essa a terceira hora do dia. A terceira hora do dia é 9 horas da manhã. E eles estavam achando que o pessoal estava bêbado. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. Lá no verso 32 agora. A este Jesus, Pedro vinha falando a respeito da morte, da crucificação de Jesus, nos outros versos. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isso é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho, e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante da Tua palavra, de uma narrativa de como o Senhor agiu e operou na igreja, lá naqueles tempos do Novo Testamento. E nós rogamos, ó Deus, que pelo mesmo Espírito que lá o Senhor derramou, hoje continuemos a aprender para fazer a Tua vontade, aprender, ó Deus, para buscar vidas de santificação e santidade diante do Senhor, e aprender, ó Deus, para cumprir a missão que o Senhor deu à Tua igreja. É assim que nós oramos, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Capítulo 1 de Atos, nós vimos que o Senhor Jesus chega aos apóstolos que estavam reunidos na cidade de Jerusalém e diz a eles: fiquem aqui, esperem um pouco até que venha sobre vocês o Espírito Santo. E é essa introdução no livro de Atos que nós vemos que abre a porta
para os eventos incríveis que vão acontecer no capítulo 2, que é o chamado derramamento do Espírito Santo. O Senhor Jesus diz que esse derramamento do Espírito Santo tinha um propósito claro, muito definido, que era exatamente que as pessoas pudessem ter o poder de Deus para o testemunho. Então ele diz: virá o Espírito Santo sobre vocês, e vocês vão ser o quê? As minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, depois na Samaria, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então o Espírito foi derramado para que a igreja pudesse testemunhar até os confins da terra. Ora, gente, isso começou em Jerusalém. Um lugar que tinha um certo conhecimento naquela época, lá naquele chamado século I, e que hoje é muito famoso, né? Está sempre nos jornais e na televisão por causa das guerras religiosas. Mas aquele evangelho que nasceu naquela cidade, ele se espalhou. E já fazem 2000 anos e não tem o que consiga matar o evangelho. Os homens podem fazer de tudo. Já houve literalmente guerras para que o evangelho não existisse mais. Nós vivemos hoje num período, e isso já está se tornando até mídia, porque a mídia gosta de esconder essas coisas, não tenha dúvida, mas está se tornando mídia, em que o cristianismo hoje vive um dos seus períodos de maior perseguição na história em termos de volume de pessoas mortas por causa do evangelho. Então, no meio dessa tragédia toda que acontece no Oriente Médio, porque aquela guerra é contra muita gente, qualquer um que pense diferente, um dos grupos que tem sofrido intensamente por causa da sua fé são os cristãos. E eles são literalmente mortos. Eles são decapitados, eles são forçados a negar a sua fé. As mulheres são levadas como escravas e elas são forçadas a todo tipo de coisas terríveis que possamos imaginar. Mas é interessante que a própria mídia acoberta isso. Porque parece que não é parte da agenda interessante de estar na televisão. E vocês acham que isso vai matar o cristianismo? Não vai. Isso pode chegar a todos os cantos da terra, a todos os lugares do mundo. E a Escritura já mostrou, e a própria história tem comprovado isso, de que o sangue dos mártires serve como adubo para a pregação do Evangelho. A igreja começou lá atrás. Ela sofreu, ela foi perseguida. Nós vivemos agora num século em que as coisas aparentemente estavam em paz, mas ela continua testemunhando com poder. Durante a Revolução Francesa, período ali do iluminismo, em que começou-se a falar que a Idade Média era a Idade das Trevas, porque as pessoas tinham lá suas convicções religiosas e o cristianismo era de certa forma dominante, tentaram mudar as coisas, tentaram matar o cristianismo. E não é que não tenham conseguido, em muita medida, fazer com que certos focos do cristianismo fossem meio que embaçados. Chegaram a mudar o calendário. Teve um período durante a Revolução Francesa em que tiraram a ideia de uma semana de 7 dias e passaram a semana para ter 10 dias, que era para ver se esse costume terrível dos cristãos de adorar a Deus num dia da semana morreria. Pergunta se conseguiram. Não há no mundo coisa que possa destruir a fé verdadeira em Cristo Jesus. E se você está aqui hoje e você crê, você sabe o que é isso. Eu gostaria de ter o poder de chegar e colocar fé no seu coração.
A Bíblia diz que eu não posso fazer isso e que não há homem que faça isso. Quem faz isso é esse mesmo Espírito Santo que dá aos cristãos essa capacidade e coragem de testemunho. Então é por isso que nós insistimos nessa ideia de orar e pedir a Deus que faça essas coisas, porque é do interesse dele mesmo próprio. No capítulo 2 de Atos, então, existe a evidência da vinda do Espírito Santo. O que acontece no capítulo 2 de Atos? O Espírito Santo desce um dia no meio de uma festa em Jerusalém, onde estavam reunidos pessoas de várias nações, de várias línguas diferentes, e esse Espírito veio de repente, verso 2, um som impetuoso do céu e apareceram línguas de fogo, e as pessoas que estavam ali, que falavam outras línguas, ouviam a mensagem na sua própria língua. E foi isso, quando as pessoas começaram a falar, e eles olhavam um para o outro e falavam assim, peraí, como é que esse cara está falando outra coisa? Ele falava a minha língua, agora eu não entendo. É como se alguns aqui que falam outras línguas, né? A Valentina se levanta ali e começa a falar em italiano, você nunca ouviu falar italiano, e fala assim, essa moça, o que aconteceu? Ela passou no empório cedo e bebeu um vinho, né? Está bêbada? E aí então Pedro se levanta e diz assim, irmãos, varões, israelitas, deixa eu explicar para vocês o que é que está acontecendo. O que está acontecendo é o que Jesus falou alguns dias atrás para nós. Ele disse que o Espírito Santo viria com poder, ele desceria para que as pessoas fossem testemunhas em todos os lugares e até os confins da terra. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, quando eles estavam reunidos, essas coisas aconteceram. E esse testemunho para pessoas que falavam outra língua foi possível porque eles receberam esse dom extraordinário de falar em uma língua que eles não sabiam. E aquele testemunho foi possível porque essas pessoas, quando saíram de Jerusalém, voltaram para os seus lugares e contaram essa história, agora na língua deles. Então esse chamado dom de línguas, ele é um testemunho da igreja para os incrédulos. Porque foi isso que aconteceu naquela situação, naquele momento. O apóstolo Pedro vai referir-se e disse, olha, foi isso que aconteceu, foi isso que o profeta Joel falou que ia acontecer. Ele já falou séculos atrás, mas ele disse que chegaria um tempo, chegaria uma hora, esse chamado fim dos tempos agora, cumpriu-se nesse chamado, nessa festa do Pentecostes, quando as pessoas estavam reunidas, aquilo que Joel falou aconteceu. E era a mesma coisa que o Senhor Jesus Cristo já havia alertado a eles que aconteceria. Quando aqueles que viam de fora viram acontecer e não entenderam, foi isso que aconteceu. Atônitos, perplexos, ficavam perguntando, não estou entendendo, não estou compreendendo. E uns chegavam a zombar, tomaram todas. Estão bêbados, 9 horas da manhã. É uma coisa que a gente acha estranho, né? Mas eu, como convivo no meio universitário, eu quero dizer para vocês que isso acontece, tá? 9 horas da manhã, lá no entorno da escola, você já vê os bêbados lá. Eles começam a beber. Os pais mandam para a escola, eles dizem que vão para a escola às 7h30 e às 9 estão bêbados. Pedro então vai explicar para eles, não é isso. E esse foi o texto que lemos. Pedro se levantou, se ergueu e advertiu aqueles homens, vocês habitantes de Jerusalém, tomem conhecimento, prestem atenção nessas palavras. Eles não estão bêbados como vocês estão pensando às 9 horas da manhã. E Pedro então, e nós ouvimos sobre isso na mensagem do domingo passado, ele explica sobre essa vinda do Espírito. E isso é uma realidade, isso tem que ser uma verdade para a igreja. A igreja, ela vive
da nutrição dos dons do presente que é o Espírito Santo. A igreja vive dessa orientação do Espírito Santo. A igreja vive pela direção do Espírito Santo. É por isso que nós lemos a palavra de Deus e pedimos assim: Senhor, manda o teu Espírito para que ele ilumine os nossos olhos, e tendo os olhos iluminados nós consigamos entender a tua palavra. E naquele momento, esse testemunho dos sinais no céu e na terra, ele era importante. Ele era importante, ele era fundamental, porque a fé no cristianismo ainda não havia se consolidado. Ela era um enigma. E aquilo então vai acontecer, e quando você lê o livro de Atos todos, você observa uma coisa: esse derramar do Espírito Santo aconteceu 3 vezes. Adivinha onde? Em Jerusalém? Aonde? Na Judéia? E depois para frente. Para dizer, o Espírito Santo é para cumprir essa missão aonde? Em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. E depois disso, esse evento não aconteceu mais. E eu não sei se você já leu o final do livro de Atos. O livro de Atos não acaba. É aquela coisa sem aquele clímax de último capítulo. Ele é uma continuidade. Nós somos a continuidade daquela história no livro de Atos. Aquilo que Deus fez no passado é o que nós olhamos hoje para aprender a respeito do testemunho que nós temos que dar e da mensagem que nós precisamos pregar. A mensagem é a seguinte: o apóstolo Pedro, ele fala de 3 coisas que são essenciais de entendermos nessa mensagem. Primeiro, o Messias crucificado e morto. O verso 23 diz assim: sendo esse Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes. E como se não fosse bastante, vocês ainda o crucificaram por mão de iníquos dos romanos. Os judeus não crucificaram, eles foram lá pedir para os romanos fazerem isso. Mas tudo estava exatamente no determinado desígnio e presciência de Deus. Não há nada que nos aconteça, absolutamente nada que nos aconteça, que não seja do conhecimento e da determinação de Deus. A mensagem do Evangelho, queridos, ela é um grande paradoxo. Ela é um grande paradoxo. Porque, na verdade, aquilo que Deus também determina é minha responsabilidade. E as coisas que eu faço porque eu quero. Mas Cristo foi morto pela mão daqueles homens. E se você chegar e perguntar o seguinte para Deus e disser assim: Senhor, afinal de contas, quem mandou Cristo para a morte? Deus vai dizer assim: filho, fui eu. Ele até me perguntou: pai, tem outro jeito? É possível passar de mim esse cálice? E a resposta do pai foi qual? Não tem jeito. Você vai passar por isso. Mas se você for perguntar para os homens envolvidos na morte de Cristo, seja Herodes, seja a multidão, sejam os sacerdotes que estavam envolvidos, me diz uma coisa: vocês fizeram isso por quê, hein? Porque nós queríamos. Porque a gente achou que era a melhor coisa naquela hora. E assim foi feito. E assim aconteceu. E Cristo morreu, queridos. E deixa eu explicar para vocês uma coisa. Cristo morreu com um objetivo muito claro. Sendo ele verdadeiro homem. E nunca tendo pecado. Ele nunca precisaria morrer. Porque assim Deus havia determinado. A morte é uma consequência do pecado do homem.
Cristo não precisava morrer. A morte de Cristo foi uma ordem do Pai. E se você perguntar ao pai assim, pai, quem mandou o filho morrer? Ele vai dizer, fui eu. Mas se você perguntar para o filho e perguntar assim, Senhor, por que o Senhor morreu? Porque eu quis. Foi voluntária. Cristo morreu, Ele entregou-se para morrer. E Ele entregou-se para morrer para que nós pudéssemos ter remissão de pecados. Para que o sangue dele, sem culpa, pudesse ser colocado no meu lugar. Para que eu, Mauro, pecador miserável que sou, pudesse deitar a minha cabeça no travesseiro à noite e dizer, Senhor, muito obrigado, porque os meus pecados não pesam mais sobre mim. E vou te dizer uma coisa, se você não tem Cristo, os seus pecados estão sobre você. E pecados têm consequências. É por isso que nós cantamos tanto e falamos tanto sobre essa graça. Porque nós recebemos o fruto dessa morte sem ter feito nada para receber. Como é que eu sei que Deus aceitou o sacrifício de Cristo? Verso 24, ao qual, porém, Deus ressuscitou. A ressurreição de Cristo, essa que o apóstolo Paulo falou e que nós lemos lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, foi visto primeiro por fulano, depois por cicrano e etc e tal, depois por tantos irmãos, essa ressurreição que foi testemunhada por pessoas que, se fôssemos nós naquela época, poderíamos lá perguntar para ela, você viu mesmo? Ele ia dizer, eu vi. Essa ressurreição é o sinal de Deus, é a garantia de Deus de que o sacrifício que Cristo fez na cruz foi aceito por Deus. É Deus do céu dizendo, sacrifício aceito, porque Ele não precisava morrer e morreu. Então agora eu vou inverter essa história, eu vou trazer vida de novo. Isso é que significa ressurreição. E Ele traz mortos à vida. É por isso que o texto diz assim, Ele rompeu os grilhões da morte. A morte, queridos, é uma escravidão. A morte é o fim. Se Cristo não voltar, todos aqui um dia, todos nós vamos estar numa sepultura. Todos nós vamos entrar para um caixão. Todos nós vamos ir para baixo da terra ou vamos ser cremados. Não se iluda. Eu passei dos 50. Quando você passa dos 50, você começa a pensar na morte. Até os 50 a gente acha que é eterno. Mas depois dos 50 você começa a fazer aquela oração dos salmos no dia do aniversário. Senhor, não me leve na metade dos meus dias, né? Você quer ter aquela expectativa. Eu já falei para várias pessoas, falo, Senhor, eu quero viver enquanto eu puder viver bem. Depois o Senhor pode me levar, porque morrer é lucro. É lucro. Porque eu tenho uma garantia da ressurreição. Eu não estou dizendo que eu quero morrer, eu não estou dizendo que a morte é uma coisa bonita, a morte é uma coisa dolorida. O que eu estou querendo dizer é que a morte para mim não é mais grilhão, a morte para mim não é mais escravidão. Foi isso que o apóstolo Paulo perguntou lá naquela carta aos Coríntios. Onde está, a morte, a tua vitória? Perdeu! Perdeu! E Pedro então explica, porquanto não era possível que a morte o prendesse. Não era possível que ele fosse retido por essa morte.
Mas ele não fica apenas na morte e na ressurreição. O apóstolo Pedro vai dizer mais à frente um pouquinho que ele também foi exaltado e que ele sai daqui. Nós lemos esse episódio lá no capítulo 1, no finalzinho. Ele ascende aos céus, ele é levado à destra, à direita de Deus, porque ele recebeu, quando nós recebemos a promessa do Espírito Santo, e isso aconteceu, ele derramou esse Espírito que eles puderam contemplar naquele dia. Deixa eu voltar um pouquinho no que eu disse anteriormente. Sabe por que a igreja não morre? A igreja não morre porque ela tem um Senhor. Ela tem alguém que venceu os grilhões da morte, e a morte não nos ameaça mais. Ah, pastor, então o senhor não tem medo de morrer? Eu não tenho medo do depois da morte. Eu posso ter o medo da dor da morte. Eu tenho medo da morte dos outros, porque a saudade é uma coisa tremendamente dolorida. Mas eu não tenho mais o medo do que eu vou encontrar depois da morte. Eu tenho certeza, eu tenho garantias. Eu vou ver o meu Senhor. E até na morte, quando nós somos da família da fé, nós somos consolados tremendamente. Volta e meia eu me pego com saudade do meu pai. Mas eu sei que eu vou encontrá-lo. Porque Deus é assim na família da fé. Ele é assim na família da fé. Ele exalta a Cristo, coloca-o, chama-o para sentar à sua direita, e ele derrama esse Espírito para que a igreja continue esse trabalho e continue a trazer esperança num mundo feio. O mundo, depois do pecado, ele tornou-se feio. Virou um mundo de terrorismo, virou um mundo de explosões, virou um mundo de fome, virou um mundo de miséria. E pode ser que a gente até viva tranquilinho aqui na nossa nação, no nosso país, mas tem gente sofrendo para todo lado. Em Cristo, queridos, existe esperança. Quando aqueles homens e aquelas mulheres ouviram aquela mensagem, eles fizeram uma pergunta para Pedro. Ele diz assim: que faremos, irmãos? Se essa é a verdade, se essa é a mensagem, o que é que eu posso fazer? E é provável que naquele auditório houvesse vários tipos de pessoas. Provavelmente ali havia o legalista. Que salvação? Quem falou que eu sou pecador mesmo? Porque a gente funciona num sistema de justiça na nossa cabeça, cheia de pecados, dizendo assim: não, peraí. Tem gente na minha rua que é muito pior do que eu. Tem gente no meu trabalho que é muito pior do que eu. E tem gente que fala assim: ó, e tem crente aí que é muito pior do que eu sou melhor. Esse é o famoso legalista. Ele acha que ele pode, ele sabe que ele tem algumas virtudes maiores, e ele não sabe da profundidade do seu próprio pecado. Ele não sabe que vive desagradando a Deus. Existe também o moralista. Ele fica colocando na balança: não, peraí, eu sei que eu tenho alguns erros, eu sei que eu tenho alguns vícios, eu sei que ali e acolá eu faço alguma coisa errada, mas preste atenção, porque eu faço muito mais coisas melhores do que as piores. Então ele vive com uma balança, medindo as suas boas obras, como se ele dissesse: se eu estiver bem na escala das coisas boas, eu tenho crédito. Se eu puder usar o crédito, enquanto não empatar aí, eu estou bem. Essa é a figura do moralista. Havia naquela plateia lá de Pedro, havia os que acreditavam na sua salvação étnica.
Ah, não, eu sou judeu. Ah, judeu é garantido. Deus falou que nós somos o povo escolhido, que eu vou chegar lá, não tem problema. Havia lá o universalista. Não, gente. Quantas vezes eu já ouvi isso? Toda religião é boa. Toda religião leva para Deus. Eu fico na minha, você fica na sua e a gente chega lá. Quando o Evangelho de Cristo diz com toda clareza, há um só caminho, porque só existe uma verdade. Existe o ritualista. O ritualista é aquele que acredita que se ele fizer X, Y, Z, se ele repetir os seus rituais, se ele repetir a sua religião, ele chega lá. Essa é a minha religião, essa é a minha fé. E eu vou dizer para você uma coisa, querida, eu não sei se você se encaixa em alguma delas. Nenhuma dessas que eu mencionei é a verdade do Evangelho. Nenhuma delas. O Evangelho é bem diferente disso. A primeira coisa que a mensagem do Evangelho traz aos homens é uma convicção profunda de pecado. O apóstolo Pedro, então, depois de falar essas coisas, eles escutaram o que Pedro estava dizendo e ouvindo eles essas coisas, o coração deles se amassou. E foi aí que eles perguntaram, mas Senhor, o que eu faço? Gente, a mensagem do Evangelho é para pecadores convictos. Deixa eu falar de novo da obra do Espírito Santo aqui. A obra do Espírito Santo é convencer o homem da justiça, do juízo e do pecado. Então eu não tenho vergonha nenhuma de chegar aqui, porque eu fui convencido pelo Espírito Santo que existe um juízo de Deus, que existe uma justiça de Deus, e eu sou pecador. E um pecador que não recebe a graça de Cristo, recebe a ira de Deus. Mas eu posso, no mesmo tom de voz e na mesma velocidade, dizer para você, eu não vou receber a ira de Deus. Porque eu recebi o sangue de Cristo. Então a mensagem é para pecadores convictos. O primeiro sinal do poder do Espírito Santo é esse, é convicção de pecados. Essa convicção de pecados faz com que o homem se sinta perdido e pergunte assim, o que eu faço agora? Estou lascado, estou perdido. E ele busca então respostas naquele que tem respostas. Essa convicção de pecado traz a esses homens a resposta que Pedro deu. Pedro perguntou assim, eles perguntaram para Pedro, o que faremos? Eles perguntaram para Pedro e os apóstolos. E Pedro respondeu, arrependei-vos. Então, existe uma convicção de pecados, existe um arrependimento. Esse é o outro sinal fundamental da presença do poder do Espírito Santo. É a clareza do arrependimento de pecados. E esse arrependimento não é remorso, porque é fácil ter remorso. Afinal de contas, a gente tem uma distinção entre o que é bom e o que é ruim. Às vezes as pessoas calejam de tal maneira a sua vida que elas param até de sentir remorso. Elas dizem que existe o cara que é tão ruim que ele mata só para ver o barulho do outro cair. Esse nem remorso tem mais. Mas é mais do que remorso. É mais do que só a minha consciência. É ter consciência de que eu estou debaixo da ira de Deus. Não é uma mera culpa, mas a percepção clara de que eu agora dependo de um Deus para todas as coisas. Eu dependo do ar de Deus para viver. Vivo às custas dele. E não tem uma palavra de agradecimento para dar para ele. Isso chama o quê? Ingratidão.
Então, pode ser que você tenha uma certa consciência do julgamento de Deus. E tendo essa consciência do julgamento de Deus, você tema as consequências do que virá sobre você. Isso não é arrependimento. Isso pode ser a porta de entrada para você ter arrependimento. O falso arrependimento, ele tem temor das consequências do pecado. O verdadeiro arrependimento, ele passa a odiar o próprio pecado. Eu passo a não gostar mais do pecado, porque agora eu adquiri uma nova afeição, eu adquiri um novo amor. E esse amor é Cristo. O verdadeiro arrependimento passa a odiar o pecado pelo que o pecado é. Ele afronta ao Criador do universo. Ele afronta o meu Criador. Eu amo o meu Criador. O pecado agora não serve para mim. Esse é um sinal de arrependimento. O apóstolo Paulo então diz isso: arrependei-vos, reconheçam o seu pecado, reconheçam a sua culpa, reconheçam o seu status de perversidade diante de Deus. Você pode estar até dizendo aí no seu coração: não, mas eu não sou tão ruim. Sempre vai ter alguém que foi ou que é pior do que você. A gente vai sempre chegar no pior exemplo nosso do século passado, né? Quem foi o cara mais ruim do século passado? Hitler. Todo mundo lembra de Hitler. Hitler era o cão, não era? Então você não vai fazer as atrocidades, então eu estou melhor. Se você ainda está nesse ponto, você precisa de real arrependimento. Arrependam-se. Essa mensagem do Evangelho, então, é para pecadores que voltam. E o texto diz assim: cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão, para o pagamento dos vossos pecados. O batismo não é condição para a salvação. Isso a gente aprende na Bíblia como um todo. O indivíduo, ele é salvo, a consequência dele ser salvo é o desejo de fazer parte do corpo de Cristo. Ele quer mostrar para o mundo o testemunho da sua salvação. Então o batismo é a demonstração pública, desejável, para mostrar para a igreja o sinal do arrependimento e para o mundo, e que eu não mais pertenço ao mundo. Isso é muito legal. Deus instituiu esses sacramentos na igreja para que nós pudéssemos dar isso à família da fé. E a gente vai vendo isso acontecer. E a gente vai descobrindo uma coisa, queridos, a gente vai descobrindo que isso é a mão misericordiosa de Deus que vai salvando homens, mulheres, famílias de pecadores. Porque Ele é um Deus gracioso. Nossos pecados foram lavados no sangue do Cordeiro, que morreu, que ressuscitou e que foi glorificado. Então, convicção, arrependimento e conversão. Pecadores que voltam e dizem: a família de Deus agora é a minha família. A casa de Deus agora é a minha casa. O corpo de Cristo agora é o meu corpo. E esses pecadores, então, passam a viver do poder do alto. Pedro continua o verso dizendo assim: recebereis o dom. Dom, na língua original, é um presente. O Espírito Santo é um presente de Deus. E deixa eu falar uma coisa para você. Você não pode fazer nada para ganhar um presente de Deus. Porque presente é presente. Washington, rolou aí uns presentinhos no aniversário? Rolou, né? Está esperando mais. Está aberto ainda a receber, né? Ok. Agora, nem todo mundo trouxe presente, fala a verdade.
pessoal está devendo, né? Mas não era esse o projeto, não. Eu só estou usando uma ilustração. Ninguém pode obrigar você a dar um presente. E se você dá um presente constrangido, eu costumo dizer, né? As pessoas falam, olha, é baratinho e de coração. Eu falo, não, eu prefiro caro mesmo sem coração. Mas não é esse o ponto. Não é? Deus dá o Espírito Santo de presente. É presente, queridos. Ele não pode ser constrangido a nos dar esse Espírito. E nós passamos a viver desse presente de Deus. Aquele que crê, crê porque o Espírito agiu. Aquele que se arrepende, arrepende-se porque o Espírito agiu. Aquele que é convicto de pecados, é convicto de pecados porque o Espírito Santo agiu, porque ele recebeu um presente. Eu recebi nesse presente os méritos de Cristo. E agora eu sei que sou pecador, mas eu recebo o poder para vencer na luta contra o pecado. Como Deus é bom. Porque se Ele tivesse salvo a minha vida lá atrás e dito agora, ó, mal, você se vira, hein, cara? Deixa eu falar para vocês. Eu estava no mesmo estado que eu estaria antes. Mas cada vez que eu tropeço, cada vez que eu caio, Ele vem e me levanta. Ele diz assim, você é filho, e eu sou pai. E um pai não deixa seu filho no chão. O bom pai não faz isso nunca. Ele levanta os seus filhos. No capítulo 6 de Romanos, existe uma ilustração do próprio apóstolo Paulo, dizendo assim, olha, o batismo representa a sua morte, para que você saia dela para viver numa novidade de vida. E isso faz com que agora seja essa uma marca profunda, porque essa mensagem, ela vem para pecadores que agora passam a estender a bênção de Deus. Ele diz no verso 39, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para os que ainda estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E aí nós viramos uma família chamada Família da Aliança de Deus. Igrejas precisam aprender a viver dessa maneira, filhos da aliança. E nós mantemos uma esperança tremenda. Porque a gente vê essa obra de Cristo se replicar e caminhar e se desenvolver. E essa igreja de Cristo crescer até os confins da terra. Naquela época, lá em Jerusalém, se alguém perguntasse assim, olha, onde é que é os confins da terra? E alguém soubesse onde era Barra Funda, certamente ia dizer, onde é que é? Marlon, deve ser aonde? Barra Funda, vai. Fala a verdade. Essa mensagem do Evangelho trouxe esperança a esse bairro. Essa mensagem do Evangelho traz esperança a essa cidade. Essa mensagem do Evangelho traz esperança para esse país. Nós precisamos ver um Brasil, como tem uma música de João Alexandre que diz assim, Brasil, olha para cima, porque só tem um Redentor. Só tem um Redentor. Eu sei que temas políticos são controversos, mas eu creio que existe uma esperança para o Brasil. Essa esperança é Cristo. E Ele vai mostrando como Ele pode operar com essa esperança. Já contei para vocês. Do time da Lava Jato, os 11 procuradores, 10 mais 1, 6 são cristãos, comprometidos com a mensagem do Evangelho.
eles chegam antes da hora do trabalho e se reúnem para orar e pedir para Deus: Senhor, dá força para a gente ir à frente. Eu não estou dizendo que isso vai passar o Brasil a limpo. Eu não estou dizendo que isso vai colocar todo político corrupto na cadeia. Mas é uma luz de evangelho chegando num lugar. Enquanto a gente tem um mundo de político evangélico que só traz vergonha para a gente, absoluta vergonha, tem gente crente de verdade que quer ver um país melhor. Pelo menos com menos corrupção. Pelo menos com um pouco mais de verdade. A nossa bênção como povo de Deus, ela se estende. E a minha pergunta para você que está aqui hoje, você é crente, é a seguinte: como é que você leva essa bênção de Deus para os lugares onde você está? Como é que você é visto lá no lugar onde você trabalha? Como é que você é visto dentro da sua casa? E às vezes, gente, a resposta é triste. Às vezes a resposta é triste. Às vezes a resposta é: ó, lá vem o crente reclamão, lá vem o crente preguiçoso, lá vem o crente que não trabalha, lá vem o crente cheio de desculpa. Mas eu quero dizer que existe esperança. Eu quero dizer que você pode levar a bênção de Deus aonde Deus te mandar. O texto termina dizendo que naquele dia a igreja teve um acréscimo de 3.000 pessoas. Isso é obra soberana de Deus. Para nós cabe uma função: pregar o evangelho. Quando Ele quiser trazer 5, 10, 1, Ele vai trazer. E se Ele quiser trazer 3.000, Ele traz, viu? Existem lugares do mundo onde acontecem reavivamentos. E os números são de assombrar. Porque Deus faz essas coisas. E nós, o que faremos? Você que está aqui hoje, que conhece a Cristo, eu quero que você seja encorajado pelo que você vê na história da Escritura e encorajado pelo que você vê na história da sua igreja local. Você que é membro aqui da igreja, você que vai se tornar membro aqui na igreja da Barra Funda. A mensagem do Evangelho, ela é encorajadora. Se você está aqui hoje, é cristão, mas você não é membro de uma igreja, eu não estou dizendo venha ser membro da igreja da Barra Funda, eu estou dizendo vá ser membro de uma igreja. Porque os benefícios dos sacramentos, que são para aqueles que publicamente disseram eu sou parte da família de Deus, eles são tremendos. É uma ordem, eles foram batizados e na missão da igreja diz que é para ir pregar o evangelho, ensinar e batizar. Então, se você não faz isso, se você não foi batizado em alguma igreja, isso não é a prova da sua salvação, mas é uma maneira de Deus abençoar a sua vida e levar a bênção para outras pessoas. Então que isso seja um encorajamento para você hoje. E você que está aqui e não conhece a Cristo, quero dizer uma palavra muito simples para você, querido. O Evangelho chega aos que estão longe. Pode ser que você esteja muito longe na sua mente, no seu coração, no seu estilo de vida, na sua maneira de viver. Pode ser. Mas o Evangelho é para os que estão longe. Ele chega longe. E sabe por que eu tenho a cara deslavada de vir aqui pregar o Evangelho? Porque eu sei, em primeiro lugar, que essa mensagem que eu estou falando para vocês aqui veio da Bíblia. Ela não veio do pastor Mauro. Ela veio da Bíblia. E eu sei que o pastor Mauro que prega esse evangelho não tem absolutamente nenhum poder. Eu não tenho capacidade de articulação para fazer você crer. Mas tem um Espírito Santo que quando mexe no coração de uma pessoa, ele se acaba diante de Deus, ele é convicto dos seus pecados, ele se arrepende e em nome de Jesus, esse Espírito Santo age. E ele faz essas coisas e traz pecadores aos pés da cruz. E a minha oração é que ele faça isso em você hoje.
porque eu não posso fazê-lo, mas Ele pode. Porque existe um Senhor que veio, existe um Senhor que morreu, existe um Senhor que reina. Ele é o meu Senhor, Ele é o Senhor da sua igreja. E Ele faz todas essas coisas. Ele é o Rei da glória.